Olá, boa tarde, boa noite quase, né, pessoal? Vamos entrando, vamos conversando um pouquinho antes de iniciar a live. Gostaria de agradecer inicialmente a presença de todos vocês e dizer que hoje a gente está fazendo um programa um pouco diferente. Nós vínhamos falando bastante sobre a questão da pandemia e do coronavírus e hoje nós vamos tentar falar um pouco mais sobre as doenças neurológicas. Vou me apresentar novamente para quem não me conhece. Meu nome é Thiago Hesker, eu sou neurocirurgião com especialização em neurocirurgia pediátrica, então atualmente eu faço neurocirurgia pediátrica. E nessa live nós vamos falar de uma doença muito comum, que é um tipo especial de dor de cabeça, certo? As neurologistas, né, que vão participar dessa live têm uma experiência muito maior que eu nesse sentido, então elas vão proporcionar esse conhecimento através de perguntas. Aí vamos tentar fazer uma coisa interativa para que a gente tenha o melhor resultado. Para vocês entenderem, eu sou neurocirurgião e elas são neurologistas. Existe uma diferença, né, nessas duas especialidades. A neurocirurgia é a área que cuida das doenças cirúrgicas do sistema nervoso, certo? E a neurologia é a área que trata das doenças clínicas, portanto são áreas diferentes. Então nós vamos tentar fazer uma live complementar, né, pegando essa parte mais clínica que as doutoras vão expor para a gente e eu vou, né, interagir com o meu conhecimento da parte da cirurgia. Gostaria de dizer para vocês que esse é um tema realmente muito prevalente, que muitas pessoas sofrem disso, por isso que a gente decidiu falar, tá bem? Então vamos ver se a gente consegue a presença delas para que a gente possa iniciar. Então vamos ver se as doutoras já estão por aqui. Olá, boa noite. Olá, boa Tudo bem com noite. vocês? Tudo bem contigo? Tudo tranquilo. Então, gostaria de primeiro agradecer a presença de vocês, né, e o interesse em disponibilizar um pouquinho de conhecimento aí para a população nesse momento tão difícil, né? Então, eu vou apresentar para o pessoal um pouquinho de cada uma. Para quem não conhece, a doutora Paula é a da esquerda no nosso vídeo e à direita, né, está a doutora Cássia, tá bem? Então, a doutora Paula Caprara Gasperin, ela é médica graduada pela Universidade de Caxias do Sul, tendo realizado residência médica no Hospital São Lucas da PUC, em neurologia, né? Então ela é neurologista, e depois disso ela fez uma especialização em toxina botulínica aplicada às doenças neurológicas, ou seja, aplicar botox para solucionar algumas doenças neurológicas. A doutora Cássia Elisa Marim é médica graduada pela Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul, tendo realizado residência médica também em neurologia no Hospital São Lucas da PUC. Ela trabalha em Porto Alegre e em Caxias do Sul, sendo que o foco dela principal é a neuroimunologia. Então, gurias, eu gostaria de passar a palavra para vocês, para falarem o que desejarem, e logo mais vamos começar aí. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando contigo hoje. Acho que é um assunto bastante importante, né? Além de ser um dos assuntos mais frequentes da nossa prática no consultório, acho que pelo momento que a gente está passando, né? A gente vai comentar um pouquinho sobre isso depois, né? Tem aumentado bastante, né? Então, obrigada pelo convite. Tá Obrigada pelo certo. convite. Acho que vai ser bem importante, até em virtude de a enxaqueca ser uma das doenças que hoje em dia está surgindo bastante tratamento novo. Até 2, 3 anos atrás a gente praticamente fazia o paciente se acostumar com o que convivia, né? E hoje a gente tem bastante coisa nova surgindo, ainda bem. Certo, perfeito. Então vamos dar início ao nosso cronograma. Eu comentei um pouquinho antes, falei com o pessoal com relação às dores de cabeça, certo? E nós sabemos que as dores de cabeça são um problema realmente muito comum e principalmente em emergências existem muita procura em relação a essa queixa, mas às vezes a gente não sabe diferenciar entre os tipos de dores de cabeça. Hoje a nossa live vai ser sobre enxaqueca. Como a gente pode definir o que é enxaqueca?
Então, a enxaqueca, na verdade, no passado se achava que era algo bastante simples, né? E hoje sabe-se que é uma síndrome bastante complexa. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o quadro clínico, para a gente ver que não é só a Uhum. questão da dor que está envolvida, né? É algo bem mais complexo. Então, a enxaqueca é uma síndrome que ela se comporta através de dores de cabeça recorrentes, né? E ela é uma dor de cabeça do tipo primária, ou seja, ela não é causada por nenhuma lesão estrutural, como, por exemplo, sangramento, tumores ou trombose, né, de cabeça. E isso é importante a gente colocar, porque as dores de cabeça primária, como a enxaqueca, a gente não tem, assim, um método diagnóstico que a gente dosa e dá positivo ou negativo, né? A gente acaba usando critérios diagnósticos. Então, é através das características da dor que a gente consegue fazer o diagnóstico da enxaqueca. Certo. Falando de uma forma geral, para que a gente possa entender mais ou menos aonde se localiza assim dentro da população, como é que tu diria assim que essa doença se distribui, né? De acordo com o sexo? Tem se falado muito que as mulheres, né, têm uma prevalência maior, ou seja, tem uma maior quantidade de casos. Existe uma preferência por idade, pessoas mais velhas, pessoas mais novas? Como é que isso funciona? Então, questão de sexo, tem sim uma predileção, digamos, por mulheres. A cada 3 mulheres, a gente tem um homem acometido, então acaba sendo mais frequente realmente na população feminina. A média de idade, assim, que costuma ser mais comum é entre os 30 e 39 anos, que é justamente a idade em que a população é economicamente mais ativa. Então, o impacto que a dor de cabeça do tipo enxaqueca tem na população é muito grande. No Brasil, assim, os últimos dados que a gente tem é que no Brasil é gasto mais ou menos mais de 6 mil reais ao ano por paciente com enxaqueca. E se a gente for ver que a gente tem uma média na população de mais ou menos 15% da população brasileira que tem enxaqueca, a gente vai ter um gasto anual de mais de 40 bilhões de reais. Né? Então, é muito, muito impactante. E quando eu digo esse gasto, não é só em questão de internação, não é só questão de medicação, esses gastos com a saúde. Mas também Uhum. porque, por ser uma dor incapacitante, né, o jovem, né, a pessoa, o paciente que é economicamente ativo acaba precisando se afastar do seu trabalho e isso impacta também na economia. Uhum. E me adiantando um pouquinho, uma coisa mais assim importante também é falar que a dor de cabeça não é uma doença, a enxaqueca não é uma doença isolada, né? Normalmente outras doenças, né, podem potencializar isso e andam associadas com elas. Por exemplo, a depressão, né, que é uma doença Com muito comum certeza. hoje em dia. Isso, ansiedade também, né? Isso aí. Então tá certo. Vamos para a parte mais prática agora. O nosso paciente tem dor de cabeça durante o dia, né? Enfim, como é que eu sei que essa minha dor de cabeça pode ser uma enxaqueca ou não? Quais são os sinais, quais são os sintomas que eu tenho que eu devo me preocupar para procurar o atendimento baseado nisso? Então, como eu falei antes, o diagnóstico da enxaqueca ele é feito através de critérios diagnósticos, né? Esses critérios, na verdade, são as características da dor. A dor de cabeça não é, a enxaqueca ela não é só aquela crise da dor, ela tem muitas etapas, assim, da enxaqueca. Então, a gente costuma dividir uma crise de enxaqueca em 4 fases, tá? A primeira seria a fase mais prodrômica, são sintomas assim que vêm antes de iniciar a dor propriamente dita. São sintomas que o paciente pode começar a sentir assim 24 até 48 horas antes do início da dor. E geralmente são sintomas assim, o paciente fica mais eufórico ou mais depressivo. Tem alguns pacientes que fazem muito, bocejam muito nesse período, ou às vezes tem até um desejos por comidas que não costumam ter, ou geralmente comidas mais doces, né? Então, essa seria a fase mais prodrômica, que a gente chama. A segunda fase seria a aura, que não está presente em todos os pacientes que têm a enxaqueca. A aura está presente em 25% dos casos. E ela é, na verdade, um sintoma que pode acontecer junto com o início da dor ou anteceder em até 1 hora, né? A duração da aura é 1 hora, geralmente. E as auras mais comuns que os pacientes sentem são as auras visuais, que geralmente são escotomas cintilantes na visão.
Então é como se visse pontos piscantes assim no campo visual. Fora isso, outras auras visuais podem ser como visualização de raios, objetos flutuantes, também perda momentânea da visão também pode acontecer como um sintoma de aura. E tem outras auras também, como auras auditivas, como zumbidos, perda da audição, assim, Mas total. não é um sintoma obrigatório, né? Assim, algumas Não. pessoas não apresentam isso, né? Não, tem apenas a média, a porcentagem cerca de 25% dos casos. Uhum. E tem daí as auras mais graves, como perda de força em algum membro, ou então tontura muito forte, mas são mais raras. Tá? E depois desses pacientes que têm a aura, né, depois acaba entrando para a terceira fase, que é a dor propriamente dita. A dor da enxaqueca é uma dor que tem características bem típicas. Então, 90% dos casos da enxaqueca é uma dor unilateral. 10% pode ser bilateral, mas não é o que a gente costuma ver. Uma dor de caráter pulsátil, então o paciente tem a sensação de que está latejando na cabeça. Pode ter associação, então, com náusea, que pode vir a ter vômitos associados também. Hipersensibilidade a barulho ou a luz forte também pode acontecer. E a dor, propriamente dita, ela dura pode durar um período de 4 horas até 72 horas. Então, aquelas crises mais fortes podem incapacitar o paciente até 72 horas se não usar um tratamento adequado. Né? E a quarta fase seria a fase, digamos, de ressaca, né, da crise. Sim. Que é um período em que o paciente pode ficar até 3 dias assim, se sentindo com mal-estar, dor no corpo, sonolência. Então, a enxaqueca, ela não é só a dor, né? Ela vem com tudo isso junto. É muito mais complexo do que a gente imagina. Uhum. Era isso que eu ia te perguntar, assim, os sintomas não são sempre os mesmos, né? Os sintomas podem ser diferentes de pessoa para pessoa, então é muito difícil a gente, às vezes, numa consulta, conseguir comparar, né, e encaixar isso como sendo só uma doença, né? Às vezes eu ainda faço pouco essa questão da neurologia, mas eu presencio bastante isso. As pessoas vêm com queixas específicas e às vezes a gente não consegue diferenciar. Então, eu acho que é importante dizer todas as características para que a gente consiga, né, classificar da melhor forma possível, porque o tratamento ele vai ser mais efetivo, né? Exatamente. E também o que determina, assim, que alguns pacientes têm crises mais intensas ou menos intensas, ou mais frequentes ou menos frequentes, também é todo um mecanismo de susceptibilidade genética que o paciente tem. Então, é bem mais complexo, assim. Então, por isso que varia tanto de uma pessoa para outra. Tocou nesse assunto, vou te perguntar assim, fora do programa. A questão genética é importante para enxaqueca, né? Ah, minha mãe tem enxaqueca, eu tenho mais chance de ter enxaqueca? Com certeza. Hoje, a gente conhece, assim, cerca de um pouco mais de 13 genes relacionados à enxaqueca. E é justamente essa predisposição genética que vai determinar se tu vai ter uma enxaqueca mais fácil de controlar, menos fácil de controlar. Claro que tem todos os fatores ambientais associados, mas a questão genética também contribui bastante para isso. Se tu vai ter uma doença com crises mais frequentes ou mais intensas, né? Tem bastante relação com essa questão. Certo, perfeito. Eu, como um bom paciente de enxaqueca, agora eu vou entrar nessa parte que me interessa bastante. Porque eu sei que existem alguns fatores, né, que são desencadeantes das crises, né? Alguns hábitos, ou talvez assim, coisas que a gente não faça da melhor maneira, podem desencadear essas crises. Tu pode exemplificar para a gente, contar um pouquinho mais como é que funciona? Claro. O disparado, o que mais está relacionado assim, a desencadear crises ou piora de intensidade ou de frequência, é situações de estresse ou de ansiedade. Então, tem aquele dia que está mais pesado, está mais estressado, pode acabar tendo crises mais frequentes ou até desencadear uma crise por conta disso. Então, esse é disparado o mais relacionado. Como tu falou, tem relação também com sintomas com pacientes que têm sintomas depressivos ou ansiosos. Então, isso acaba se misturando de uma maneira. O outro fator desencadeante bastante importante é o uso de reposição hormonal ou anticoncepcionais ou reposição hormonal que contenham estrogênio. Então, principalmente para quem tem enxaqueca com aura, a gente recomenda não utilizar anticoncepcionais que contenham estrogênio, preferir os que têm só a progesterona, que tem bastante impacto. Tem pacientes nossas que, inclusive, só da gente retirar
o tipo do anticoncepcional, ou gineco, né? Trocar o tipo Sim. do anticoncepcional já melhoram, assim, muito da doença. Então, tem essa relação bem forte. E também tem outros desencadeantes, como, por exemplo, alimentos. Tem pacientes que percebem relação com alimentos muito condimentados, ou então apimentados, doces. Cheiros fortes. Tem gente que não consegue sentir cheiro de perfume forte por muito tempo, que acaba tendo a crise de enxaqueca. Privação de sono, uso de álcool, tabagismo. Então, tem uma série de fatores que podem desencadear ou piorar, né, a frequência das crises. Certo. Trazendo agora para o nosso momento de vida, que é essa questão toda da pandemia, a gente tem todo um cenário, né, para desenvolver essas crises, né? Vocês têm percebido um aumento de número de pacientes, assim, como é que está funcionando? Então, assim, é bem perceptível isso no consultório. Justamente por isso que eu falei, assim, a questão de momentos de ansiedade, de estresse. A gente está passando por um momento que tá todo mundo, assim, agoniado com isso, tá todo mundo ansioso quanto a isso, mudou a rotina de todo mundo. Tem gente que está preocupado com questões financeiras, com questões familiares. Então, isso, só por isso já acaba, para quem já tem enxaqueca, acaba piorando, né, bastante. E também tem a questão que eu acho que tu vai falar sobre a questão dos EPIs também, né? Uhum. A gente fala assim de uma forma geral da enxaqueca como sendo um problema da população, mas a gente sabe que nesse momento talvez existem algumas, não só profissionais da saúde, mas algumas profissões, né, que talvez estejam assim mais submetidas ao estresse, né, ao ritmo de trabalho, que talvez estejam mais suscetíveis, né, por outros estímulos também, que é a questão do uso dos equipamentos de proteção individual, as máscaras, né, tudo isso. Isso tem alguma influência também ou isso é um outro tipo de dor de cabeça? Não, isso assim, para quem tem a enxaqueca pode acabar piorando, sim, as crises por conta disso. Mas também tem alguns estudos que saíram recentemente que associa o início de novos tipos de dores de cabeça com quem usa frequentemente os EPIs, né? Os Uhum, equipamentos de proteção individual. Então, principalmente profissionais da saúde que tem que usar aquela máscara que é a N95 que fica bem apertado, com uhum, elásticos bem apertados, né? Então, os elásticos eles acabam passando por essa região até aqui atrás. O face shield, né, que é aquela proteção plástica, também sim, acaba apertando toda essa região aqui. E esses estudos mostraram que os principais, além dos pacientes que já tinham enxaqueca, de ter piorado, né, a frequência, mostrou o desencadear de novos tipos de dores de cabeça, principalmente em região facial, região uhum, nasal, dos bochechas, e região temporal e também cervical, occipital, que é exatamente onde passa, né, o equipamento. E tem sido desde características de uma dor neurálgica, assim, uma dor e também a questão também de dor tensional também tem sido bem relacionada, uma dor mais em aperto, mais bilateral, então também tem tido essa relação. Mas quem tem enxaqueca, nesses estudos também mostrou que piorou a questão de frequência e intensidade. certo, perfeito. Eu acho que a gente vai fazer uma parceria com a doutora Paula também para comentar um pouquinho do tratamento, né? Eu não sei se tu querias Isso. falar alguma coisa a mais nesse sentido. Não, acho que depois eu volto, então. Tá certo, então. Queria te Tá? Eu vou agradecer deixar com já, ela Cássia, e a agora. gente já conversa de novo. Então tá bem. Então, pessoal, para a gente poder, né, aproveitar da melhor forma possível, a gente dividiu um pouquinho a live, né, entre as duas doutoras. E agora a gente vai conversar com a doutora Paula, né, Caprara Gasperin, e entender outro lado, né, da enxaqueca, que é depois de identificar, fazer o diagnóstico, de que forma que a gente vai fazer o tratamento, né, da dor de cabeça. Então, Paula, vou deixar contigo para comentar um pouquinho. Tá. Oi, boa noite, gente. Então, assim, como a Cássia falou, a questão da dor de cabeça tem vários desencadeantes, né? E uma das coisas que eu acho que é importante antes de falar de tratamento, porque sempre quando a gente pensa em falar de tratamento é porque a gente tem que ter mais ou menos definido na nossa cabeça, assim, que tipo de dor que esse paciente está me mostrando. Às vezes, numa primeira consulta, isso é muito difícil de fazer. Principalmente naqueles pacientes que a gente já pega com dor crônica, com que tudo já está se misturando, ou paciente que já tem transtorno de humor junto, já usa vários medicamentos para isso também. A gente tem que lembrar que tem medicamentos também da parte psiquiátrica, né? Antidepressivos, antipsicóticos que geram dor de cabeça. Então, às vezes, numa primeira consulta, a gente nem sempre vai conseguir fazer o tratamento ideal, tá? Eu acho que isso que é importante lembrar.
Tratamento ideal, não existe uma receita de bolo e é aquele que vai ser melhor para o teu paciente conforme aquilo que tu conseguiu sentir do paciente. Então, o que geralmente a gente se baseia? Quando a gente fala em tratamento, existem os tratamentos clássicos que a gente acaba, né, que já tem de anos, assim, profiláticos, que são tratamentos que visam prevenir as crises de dor de cabeça, mas também tem tratamentos de fase aguda. O que eu costumo dividir assim na prática clínica, mostrando assim, falando bem de como é que acontece isso. O paciente que vem com uma cefaleia nova, uma dor de cabeça nova, tinha uma dor muito esporádica, por algum motivo, por algum desencadeante, começou a ter dor mais aguda. Se faz toda a investigação e eu costumo iniciar tratamento com analgésico, anti-inflamatório, que é o que a gente tem preconizado. Então, um exemplo bem comum na nossa prática, assim, é a Novalgina. A gente geralmente usa uma dose maior, é isso também que tem que lembrar. Medicamentos, esses que contêm várias medicaçõezinhas juntos num só remédio, não é o ideal, porque muitos deles têm cafeína e a cafeína acaba aumentando o risco de cronificar esse tipo de dor. Então, a gente tem que analisar o que ele estava usando e a velha e boa dipirona com anti-inflamatório como o ibuprofeno funciona bem. Tá? Naqueles pacientes que já estão com mais do que 7 dias de dor, vale a pena fazer um esquema de pulsoterapia, que a gente chama, né? Então, tu usa por um período curto, corticoide, né? Não engorda. Se todo mundo se preocupa, as mulheres vão dizer, mas eu vou engordar. Não engorda, tá? O que eu tenho experiência e acabo utilizando mais é o Decadron, a dexametasona, até porque ele tem um efeito neurálgico melhor do que a prednisolona, né? Então, esses pacientes, às vezes, eles têm trigger points, têm pontos de gatilho por ativação de vaso pericraniano. Passado esse tratamento de fase aguda, a gente vai ver. Esse paciente é um paciente que tem quantas crises por mês? E aí entra o papel do diário de cefaleia, tá? Paciente com dor de cabeça e com cefaleia, ele tem que anotar as suas crises. Infelizmente, a gente precisa saber se tem correlação com mudança de temperatura, correlação com todos aqueles desencadeantes que a Cássia comentou, privação de sono, sono em excesso, alimentação, a gente precisa também saber qual que é o desencadeante. Apesar de ter a questão genética envolvida, o desencadeante também entra no tratamento, né? Evitar esses desencadeantes. E aí a gente vai direcionando. De primeira linha, assim, o que a gente tem pela Associação Americana de Dor, né, internacional, o que a gente acaba usando são os tricíclicos, né, que é a nortriptilina e a amitriptilina. Em seguida a gente tem o propanolol, depois a gente tem topiramato, ácido valproico, nível B, não nível A, a gente tem também já com alguma evidência a lamotrigina, flunarizina, que é um remédio que a gente usa para vertigem, por exemplo, né? Eu ia comentar contigo, assim, só para o pessoal entender um pouquinho melhor. São vários medicamentos que, na verdade, não são específicos para enxaqueca, né? Que foram descobertos por outras doenças e é que a gente acaba utilizando porque eles têm um certo efeito, né? Sim. Sim, esse que é o porém, e por isso que surgiram novas terapêuticas, né? A gente acaba usando uma medicação que foi feita para uma coisa e que se viu na prática clínica uma resposta para isso. Qual que é o grande problema? A tolerabilidade. Nem todos os pacientes toleram, e tem estudos mostrando já que depois de um ano, 80% dos pacientes param de usar o profilático. Por não conseguir tolerar os efeitos adversos ou porque cria uma tolerância a longo prazo grande também, e aí acaba abandonando o tratamento profilático, né? Por exemplo, os tricíclicos que a gente falou, a amitriptilina e a nortriptilina, são antidepressivos, né, na sua classe, que tem efeitos adversos consideráveis. É um paciente que tem que fazer um eletrocardiograma, tem risco de arritmia cardíaca, né, tem risco de aumento de apetite e ganho ponderal. Então, a maior parte dos pacientes com enxaqueca, eles também já têm esse porém de aumento do apetite e de ansiedade associada, então isso tem que levar em consideração. O propanolol, por exemplo, mulher, é muito difícil eu ver assim, uma mulher que tolere mais do que 80 miligramas, que seriam 2 comprimidos de propanolol, né? Porque a mulher por si só geralmente já tem pressão mais baixa, tolera um pouquinho naquele período do inverno, assim, que a pressão sobe um pouquinho. Começou a esquentar, ela já não aguenta mais, começa a ter sintomas de queda da pressão arterial. Né? E os outros, assim, topiramatas do valproico são anticonvulsivantes, têm efeito a longo prazo hepático, déficit de atenção com topiramato bem importante, né? E a gente costuma brincar, os neurologistas a gente chama de topeiramato, né? Porque realmente existe uma dose que acima de 50, 75 miligramas dá um déficit de atenção bem importante em mulheres. Ácido valproico, síndrome de ovários policísticos, acne,
questão de ganho de peso, alopécia, né? Queda do cabelo. Então, se a gente for ver o que nos sobra, sobra pouca coisa para tu ter um paciente na tua mão usando esse profilático por muito tempo, né? E aí foram surgindo outras técnicas. Um exemplo dela é a toxina botulínica, né? Que é o que a gente acabou estudando bastante na neurologia. E a toxina botulínica, ela tem uma ação não só central, como a maior parte dos medicamentos que a gente toma tem uma ação mais central para bloqueio dessas vias de dor. A toxina tem uma ação periférica também, né? Uhum. Tá certo. Eu tenho uma dúvida assim com relação ao tratamento, mas qual é a diferença do paciente, aquele que tem que tomar o remédio para passar a dor, e quando que ele tem que fazer o tratamento profilático, assim, para a gente ter uma ideia? Isso é pela intensidade da dor, ou seja, quando a dor é muito forte, ou quando a gente tem muitas crises no mês? Como é que funciona isso? Então, a gente uma vez se falava assim, em tratamento profilático e se destinava isso para pacientes com enxaqueca crônica, tá? Que é Uhum. quem tem mais do que 15 dias ao mês de dor, tá? 15 dias não significa o total da duração da crise, isso que a gente tem que levar em consideração. Porque muitas Uhum. vezes o paciente tem 15 dias, mas se cada crise dura quase 48 horas, é um paciente que vai ter aí quase um mês inteiro de dor, Sim. né? Atualmente, algumas recomendações e que o pessoal que trabalha com cefaleia tem falado bastante, que a gente tem que levar em consideração alguns outros scores, que é a qualidade de vida. Uhum. Então, é muito individualizado o tratamento da enxaqueca, assim, não tem uma receita de bolo, né? Mas vai muito de tu sentar e conversar com a pessoa que sofre disso e ver qual é o tipo de trabalho, qual é a tua carga horária. Às vezes é um trabalho que demanda extrema atenção e o paciente diz, não, eu não quero ter 6 dias de dor, porque são 6 dias de improdutividade absoluta. Uhum. Então, não necessariamente tu vai ficar fazendo ele passar e correr o risco de ter a dor simplesmente porque não chegou aos 15 dias de dor crônica, né? Mas o sinal, assim, o que é sinalizador pra gente é aquele paciente que senta na tua frente e diz eu não aguento mais, do que aquele paciente que diz, ok, se eu tiver 3 ou 4 crises de dor, eu tomo um remédio, ela ainda tá me aliviando. Então, esse é um paciente que dá para ir observando de perto e não necessariamente tratar de início, tá? O que a Certo. gente tem que cuidar? Quando que esse paciente está se encaminhando para cronificação? Isso é muito difícil, a gente às vezes fica em cima do muro. Mas, às vezes, se esse paciente não seguir acompanhando, e é o que às vezes acontece, que eles fogem do consultório, simplesmente porque estão bem, e daqui a pouco voltam, depois de 30, 45 dias, quando conseguiram consulta, já com abuso de analgésico, e aí a coisa já desandou. Então, esse é um paciente que é uma longa conversa, assim, nada melhor do que a anamnese, assim, da cefaliatria, que a gente chama, né, da cefaleia, para poder tu identificar qual que é o paciente que vai para uma terapêutica ou outra, né, não tem muita Uhum. regra. Mas, em geral, a gente usa isso, qualidade de vida e número e frequência de crises por mês. Então, a gente, vamos dizer assim, eu costumo utilizar uma média de 10 crises, já é para mim um sinal de alarme de que esse paciente, ou a qualquer momento, qualquer estresse que tiver a mais na vida, qualquer desencadeante que sair do controle, ele vai piorar, vai cronificar, né? Uhum, tá certo. Agora, aproveitar um gancho que tu falou ali, tu falou em sinais de alarme, né? Sinal de alarme é uma coisa que existe para várias doenças, né? Que são alguns sinais que nos devem chamar atenção, talvez para alguma coisa mais grave, né? Com relação às dores de cabeça, o que que tu pode nos contar sobre isso? O que que isso significa? Esses são os famosos red flags que a gente chama, né? Que é as nossas bandeirinhas vermelhas da cefaleia. Então, inclui assim, uma dor que acorda à noite, né? O paciente nunca teve despertar noturno, acorda à noite devido à dor. É um sinal de alarme, né? Porque a princípio a dor ela não deve nos despertar. Paciente que tem piora na frequência de crises e mudança do padrão da sua crise. Então, era uma dor de um tipo, que de uma hora para outra muda de tipo, né, de padrão. Então, antes era uma dor localizada, unilateral, agora começa a ser uma dor holocraniana, difusa, né, com outros sinais, como náusea e vômito ou baixa resposta ao analgésico de primeira linha. Está ficando cada vez mais frequente aquela crise que está aumentando, a gente chama, né? Ela está ascendente na curva. Outros sinais que a gente pode ter são alterações e déficits focais neurológicos, que a gente chama, sintomas visuais, sensitivos e motores. Então, começa ou vem acompanhado de informigamento, perda de força, muita tontura, zumbido, outros sintomas vegetativos, assim, mais importantes. Então, é uma dor que às vezes vale a pena investigar. E mulher, uma coisa que a gente tem que cuidar, já que enxaqueca é muito frequente em mulher em idade jovem, é a questão de trombose venosa cerebral, né, que acaba Uhum. sendo super subdiagnosticada, digamos assim. Certo. Vou aproveitar e fazer uma pergunta, então, que é uma coisa que eu
quando eu fazia um pouquinho mais de neurologia, eu vivenciava isso muito no consultório. Normalmente as pessoas consultam por dor de cabeça e o que elas mais querem, na verdade, não é um tratamento, é fazer um exame de imagem, né? Fazer uma ressonância, fazer uma tomografia, seja lá o que for. Toda a dor de cabeça, a gente precisa investigar com exame de imagem ou não? Qual é o critério para isso? Então, o que a gente leva em consideração é se sai daqueles sinais clássicos de investigação preconizado pela Sociedade Americana, né, de cefaleia, que é o que determina quais são os sinais e sintomas de dor, que inclui aquela dor unilateral, que tem que ser pulsátil, com fonofobia, que é intolerância à luz, ao barulho, ao cheiro. Quando tu vê, tu sente que tá alguma coisa diferente, que é uma dor que ela não é uma dor que ela começa e em pouco tempo ela vai evoluindo. É uma dor que em poucos minutos ela já está explodindo. É uma dor muito intensa. Ou é uma dor relacionada ao movimento cervical, ao esforço ou alteração do decúbito, que a gente chama, né? Uma dor relacionada ao deitar ou ao levantar. Então, a gente tem que pensar em outros tipos de cefaleia primária de dor de cabeça que não enxaqueca, né? Hipertensão intracraniana angiopática, que é o pseudotumor cerebral que a gente falava antigamente, hipotensão licórica, quando cai muita pressão do líquor lá no cérebro. Então, quando sai daquele padrão do que é recomendado, do que a gente estuda, ou nessas condições onde a gente tem os red flags, aí sim, a gente faz um exame de imagem. Mas se é um paciente que vem, diz assim, eu tenho dor de cabeça desde que eu me conheço por gente, desde os 11, 12 anos de idade, já fiz exame de imagem, já investiguei, continua igual, eu só não aguento mais, não tem necessidade de fazer exame de imagem, né? A gente começa o tratamento. Agora, se é um paciente que diz, sim, eu tinha dor de cabeça, mas desde o início do ano, por exemplo, ela vem cada vez pior e mais frequente, está diferente, não é a dor que eu tinha, aí sim a gente vai ter que investigar. Acho perfeito. Eu acho que essa consideração assim, é uma das mais importantes, né? Porque às vezes as pessoas elas se preocupam mais com o exame de imagem do que propriamente com a conduta, né, do médico. Então isso é uma coisa bem relevante de se comentar. E assim, de uma forma geral, na tua opinião, a pessoa que tem dor de cabeça, né, normalmente ela se trata em casa, toma um analgésico, enfim, passa essa dor. Quando ela vai precisar procurar realmente um neurologista ou um especialista em dor de cabeça, né? Principalmente naqueles casos onde isso está impactando a vida dela, a qualidade de vida dela, né? A gente sabe que tem alguns estudos mostrando que mais de 64 ponto algum por cento dos estudos mostram que essas pessoas às vezes estão se privando de vida social, já perderam eventos com a família. Então, a gente fala principalmente em qualidade de vida. Fora da qualidade de vida, a gente fala em frequência. Quando começa a entrar naquele limiar ali de mais de 10 dias de crise por mês, tem que procurar um neurologista. De preferência até antes a gente recomenda, né? Mas esse é o sinal, digamos assim, é o que vai chamar a atenção. Naquelas situações onde a pessoa tem dor de cabeça, mas ela usa outros tratamentos e quer ver se os outros tratamentos vão impactar na dor dela, ou mulher que quer engravidar, né, tem que ter um acompanhamento com um neurologista, porque a maior parte dos profiláticos são nível C na gestação, então são contraindicados, não pode utilizar, né, ou aquela paciente mesmo que ela quer tentar novas perspectivas, né, de tratamento, que hoje depois falar um pouquinho sobre a questão da toxina e do Pazurta, né? Que é o último remédio que saiu aí na mídia. Tá certo. Então era isso que eu queria conversar contigo, né? A gente falou muito nos tratamentos clássicos, né? Mas tem surgido muitos medicamentos e técnicas, né, para tentar amenizar esse problema que realmente impacta na qualidade de vida. O que tu tem para nos contar de novo, né? Quais são as mudanças mais recentes sobre o tratamento da enxaqueca? Então, assim, teve um estudo, quando a gente falava em profiláticos, a gente está falando nesses medicamentos clássicos que eu falei antes, são medicamentos que já se preconiza há mais de 10 anos, né, para tratar a enxaqueca. Desde 2012, então, que foi o estudo PREMT, que foi um estudo grande, tá? Que foi o que caracterizou os benefícios da toxina botulínica, que é o botox mesmo que a gente usa na estética, a gente acaba tendo outras funcionalidades na neurologia, né? Então, foi feito um estudo grande, multicêntrico, né? Vários países participaram e realmente foi comprovado o benefício do Botox para o controle como um profilático. Como que ele é feito, assim? Se indica preferencialmente para os pacientes com enxaqueca crônica, então são aqueles pacientes com mais de 8 crises no estudo, tá? Então, para eles, enxaqueca crônica, eles consideraram mais de 8 episódios de dor ao mês.
E aí são feitas aplicações, então, em 31 pontos diferentes do rosto, né? Vai desde a região frontal até as regiões temporais, occipital, trapézio, que é... Voltou. Então, são 31 pontos de ativação e que tem uma correspondência bem importante de inervação ali do sistema trigêmeo cervical, tá? Que são ramos do trigêmeo que estão ali entre a musculatura, tecido pericraniano, né, vasculatura e que compartilha, então, todo o desencadeante de dor. Então, nesses 31 pontos é bem definido, isso o protocolo definiu, é 5 unidades para cada ponto e se aplica a cada 12 semanas, tá? Preferencialmente 3 aplicações para tu observares a resposta do paciente e ver se ele é um candidato a seguir aplicando daí a toxina, né? Os efeitos colaterais são mais relacionados à aplicação, mesmo local, um pouco de sangramento, hematoma no local que aplica, mas em geral tem muito menos efeito adverso do que tomar a medicação contínua, né? Uma coisa que é importante é que usar a toxina botulínica ou Pazurta, que é o outro que eu vou conversar depois, não exclui a utilização dos medicamentos de uso oral. Tá? Não existe, como a gente não tem cura ainda para enxaqueca, todos eles são profiláticos e a gente acaba usando em adjuvância, né? Concomitantes, né? Sim. O Pazurta, e sobre esse, então... eu ia perguntar sobre esse novo medicamento, que para mim também é uma área de interesse, né? Como é que ele funciona? Quando que a gente pode utilizar, né? E quais são os resultados que a gente já conhece? Tá. O Pazurta, então, até tem uma seringa aqui no consultório de um paciente que acabou deixando aqui. Ele é um medicamento que ele é um inibidor do CGRP. O que seria isso? Né? O CGRP é um neuropeptídeo que eles viram que é uma substância que é a mais responsável por dar o start em todo o sistema trigêmeo vascular e trigêmeo cervical da enxaqueca, né? Então, existe essa substância circulando, né, em regiões do tronco cerebral, região cervical, trapézio, até nível de C3, é tudo inervação trigeminal, né? E aí ele acaba bloqueando de forma permanente, enquanto em uso, né? Não de uma forma permanente para a vida toda, obviamente, mas ele bloqueia esse receptor. Significa, então, que essa substância ela não vai conseguir entrar, né, nesse sistema. Não conseguindo entrar, digamos assim, que a porta está fechada ali, né? Sempre está enxaveada. E aí não se dá o início, não se dá o start para a informação central de dor. Então não vai ter ativação de áreas cerebrais como tálamo, hipotálamo. Tem regiões bem específicas assim do sistema nervoso central, inclusive o córtex, né? Que tem uma importância bem grande assim na dor, que é o quanto o nosso cérebro, que é o córtex, percebe de dor. Como que se utiliza? Então, o nome dele é Erenumab, tá? Ele veio no Brasil com o nome de Pazurta. Nos Estados Unidos, então, ele foi denominado de Aimovig. O estudo é de 2017, que o FDA aprovou lá, né? Que é a agência reguladora da medicação lá. E o ano passado, em 2019, então, a Anvisa aprovou aqui no Brasil. Só se está utilizando isso desde o início desse ano, porque por uma questão logística de preço, ainda não tinha variação de preço para comercialização do produto. Então, desde o início do ano, mais ou menos, a gente está usando, né? Eu tenho uma alegria, assim, compartilhar que eu já tenho 11 pacientes usando, tá? Legal. Talvez eu seja a maior experiência ali aqui da região em uso do Pazurta, porque eu realmente tenho bastante paciente com enxaqueca, eu sou uma delas. Então, por experiência própria, eu consigo até passar para os pacientes efeitos colaterais, enfim. O medicamento, então, ele é feito uma vez por mês, é uma seringa, tá? Ele é injetável, porque ele é esse anticorpo que se liga naquele receptor. Eu tenho até aqui a seringa, ó. Então, ela é uma seringa pequenininha, tá? Enfim, recebe em casa a medicação. Quem tem medo de se aplicar, eu até acabo orientando bem no consultório que eu aplico, mas é subcutânea, né? Então, é que nem insulina, assim, como se fosse. Isso. Ó, uma agulha bem pequenininha, né? Então, a pessoa se auto-aplica na região do abdômen uma vez por mês. Tá? A dose é 70 miligramas, mas a gente pode dobrar a dose para aqueles pacientes que depois de 3 meses de acompanhamento a resposta não foi tão satisfatória. 140 miligramas conseguiu controlar melhor a dor, né? Te digo que, assim, dos 11 pacientes que eu tenho em uso, quase todas são 10 mulheres e um homem, tá? Então, a prevalência é bem grande mesmo de mulher. Dessas 10 pacientes, então, em uso, todas elas já aplicaram pelo menos a segunda dose, né? E no estudo eles preconizam, que foi o estudo STRIVE, então, que foi um estudo grande de 2017, pelo menos 3 doses para a gente conseguir ver se vai manter a dose ou se vai dobrar. E o tempo de uso é de 6 meses, preferencialmente 12 meses, um ano, né? Ele é um profilático, ele não é uma cura, mas ele
efeitos adversos muito baixos, às vezes um pouquinho de vermelhidão no local onde aplica. Algumas pacientes referiram constipação, intestino trancado e nada mais, né? Não existe nenhum outro efeito colateral em termos de atenção, em termos de sonolência, de queda. Tem alguma contraindicação? Pessoa que não pode fazer esse tratamento? Nenhuma contraindicação, só crianças ainda não. Então tem que ser acima de 18 anos de idade, tá? Abaixo de 18 anos de idade ainda não. Nenhuma doença que contraindique o uso da medicação, né? E a resposta tem sido assim, eu tenho ouvido pacientes falando que voltaram a comer coisas que não comiam antes, paciente que em 60 dias não procurou mais pronto-socorro, né? Mais atendimento para fazer medicação endovenosa, pacientes que estão tendo uma crise a cada 2, 3 semanas, e eram pacientes que tinham pelo menos 2 a 3 semanais, né? Então, é uma resposta já praticamente imediata. Eu acho que o rumo da medicina vai ser esse, né? A gente vai acabar indo para os medicamentos imunobiológicos, né? A gente está se encaminhando para isso. Certo, perfeito. Eu ia te perguntar uma coisa com relação à estimulação transcraniana. Tu conhece alguma coisa nesse sentido e qual é a tua experiência? Então, o TMS, ele que é a estimulação magnética transcraniana, ele tem indicação para alguns tipos de dor, tá? Mas principalmente dor neuropática. Então, dor do membro fantasma, que é aquele tipo de dor onde o paciente, ele perde, né? É amputado. Paciente com dor de polineuropatia, que são aquelas lesões de nervos periféricos, né? Neuromodulação para enxaqueca em si ainda a gente não tem resultado. Tá? Então, é mais para nível de dor neuropática, que é outro mecanismo de hipersensibilização central, que não tem a ver com esse mecanismo que eu digo que a enxaqueca ela não é só uma dor de cabeça, ela é uma doença neurovasculo-inflamatória. Então, ela tem a ativação do sistema nervoso central, ativação vascular, ativação inflamatória, com liberação de várias componentes inflamatórios no organismo, né, as interleucinas. Então, para isso, o TMS ainda não tem demonstrado resultado. Mas para as dores puramente por ativação central, por hipersensibilização, sim. Certo, perfeito. Teve um seguidor que perguntou ali sobre o Passurta com relação à gestante. Tem alguma contraindicação? É feito? Como é que é? Pode fazer, nenhuma contraindicação em gestante. Certo, perfeito. De tratamento assim da enxaqueca, vou falar um pouco da minha área, né? A gente sabe que o tratamento de uma forma geral é clínico, né? Mas em alguns casos, assim, refratários, quando todo medicamento não funciona, alguns casos são selecionados até para cirurgia, né? Então, isso é uma coisa que é bem delicada para vocês terem uma noção do espectro. A gente pode começar tomando remédio e terminar fazendo uma cirurgia no cérebro, né? Claro que tudo ainda está sendo muito estudado e eu acho que a gente tem que acreditar muito nessas informações que estão chegando agora, principalmente desses medicamentos novos, né? Tu tens muito mais experiência que eu. Tô vendo ali que tem provavelmente, paciente dizendo que já está 20 dias sem crises, né? Então, eu acho que é um novo universo, assim, que deve ser considerado, tá? Então, acho que, assim, sobre... casos, assim, uma pergunta, uma dúvida que a gente tem quando a gente atende criança, já que a tua experiência é maior em criança, né? Porque é uma dificuldade também o uso dos profiláticos em criança, né? Porque nem todos toleram. Eu acho que o que a gente acaba prescrevendo na prática clínica é o flunarizina, que é o que dá menos efeito adverso. Todos os outros têm contraindicações cardiológicas também, propanolol, dependendo da idade, não dá para usar. Os tricíclicos, então, acaba gerando sonolência, os outros, prejuízo na atividade escolar, um monte de coisa. O que tu tem de experiência, assim, o que tu ouviu com o pessoal lá em Istambul sobre a questão de tratamento de dor, de se falar em criança, se tem alguma outra... Na verdade, assim, a parte pediátrica, né, ela é vista com muita cautela. Normalmente, a gente consegue administrar uma medicação que age no sistema nervoso, né, depois de uma determinada idade. Então, pacientes assim realmente pequenos, né, menores do que 10 anos, a gente tenta só fazer modificação de estilo de vida, analgesia usual, né, e deixar para aqueles pacientes realmente que já estão um pouquinho maiores os tratamentos profiláticos, né? Mas a gente sempre tenta, por exemplo, associar com uma doença de base. Se ele tem um perfil com ansiedade, às vezes a gente pode tentar um tricíclico, né? Dificilmente propanolol, nunca uso propanolol. Talvez ácido valproico, porque algumas crianças também pode ter até uma hiperatividade, né? Outros têm epilepsia associada, mas mais ou menos nesse sentido. Então, em crianças, eu prefiro utilizar um analgésico com uma modificação de estilo de vida. Se não funcionar, aí a gente encaminha para um estágio um pouquinho mais avançado, tá?
E o que para vocês, assim como neurocirurgião pediátrico, chama atenção numa criança para fazer exame de imagem? Porque às vezes a gente não consegue fazer semiologia em criança, né? Ainda mais que Justamente. você fala aí. Então, assim, uma coisa que eu gosto de falar sempre, as crianças não são adultos pequenos, né? Então a gente tem que olhar ela com outros olhos. E muitas vezes os melhores olhos são os dos pais. Quando o pai percebe que existe alguma alteração nessa criança, seja essa alteração do comportamento, essa criança está mais irritada, essa criança está mais chorosa, né? Muitas vezes a criança não reclama de dor, ela não está comendo legal, ela não está fazendo as atividades normais da escola, não está querendo brincar, né? Ou mesmo quando ela se queixa realmente de dor de cabeça, que isso é uma coisa muito difícil em crianças, a gente pode investigar. Se tiver alguma alteração neurológica, tá com uma diminuição no braço, teve convulsão, né, alteração visual, aí a gente investiga, né? Mas tem que ter alguma coisa assim, que realmente chama atenção. E normalmente, que nem tu falaste, as dores de cabeça elas são primárias, ou seja, elas não são causadas por outra coisa, né? É uma coisa do próprio organismo. Então a gente consegue tratar, né, com medicação, com modificação de estilo de vida e normalmente não precisa fazer exame de imagem. A gente da neurocirurgia vê casos mais graves, digamos assim. Então são sintomas bem típicos, né, que dificilmente assim vai ser simplesmente uma dor de cabeça, tá? Tá. Mais ou menos isso, assim, para a gente resumir. Para a gente tentar, assim, pegar agora um pouquinho das dúvidas do pessoal, eu vou pedir para a Cássia voltar um pouquinho para a gente aproveitar a experiência das duas colegas. Gostaria de dizer para todo mundo que está na live, a gente vai abrir um momento agora para perguntas, certo? Quem quiser fazer pergunta, tem um pontinho de interrogação ali, digita a pergunta e aí eu vou fazer para as doutoras, tá? Eu já tenho algumas perguntas aqui que foram... Isso. Quando vão entrar com dois colegas, é melhor a gente se proteger. Então, assim, eu recebi algumas perguntas já no Instagram da clínica, tá? E eu vou conversar com vocês à medida que a gente vai tendo um pouquinho de tempo. Eu tive uma seguidora que fez uma pergunta muito interessante, que eu acho que muitas pessoas pensam dessa forma, e talvez vocês possam nos esclarecer um pouquinho. Pessoas que têm dores de cabeça e pressão alta, qual é a relação disso? Muitas vezes é por causa da pressão alta ou não tem nada a ver, são coisas diferentes? Quem tem uma crise de dor de cabeça, uma das manifestações da dor é aumentar a pressão. Então, às vezes, começou com uma dor de cabeça, acha que é da pressão, vai medir a pressão e a pressão está mais alta do que o habitual. Isso é bastante comum de acontecer. Então, o estímulo da dor aumenta a pressão. Seja dor de cabeça, dor de barriga, enfim. Tem essa relação ao contrário do que a maioria das pessoas pensa. Para um aumento de dor de um aumento da pressão causar uma dor de cabeça, tem que ser um aumento mais expressivo, que daí a gente entra dentro das urgências hipertensivas, né? E geralmente acaba sendo uma dor mais occipital, em aperto, mais assim na nuca, em aperto. Então é diferente da crise de enxaqueca, né? Mas o que geralmente a gente observa é ao contrário. Começou a dor da crise da enxaqueca e a pressão tem um aumento por conta do estímulo doloroso. Isso é uma coisa bem importante, né? A gente vê isso muito em emergência. Eu tenho pressão alta, por isso que eu tô com dor de cabeça. Às vezes não é bem assim a história, né? A maioria das pessoas começa com dor e vão logo medir, aferir a pressão, né? Então, pode estar alta e não ser pela pressão alta. Né? Certo. Eu tenho uma pergunta bem específica de um outro seguidor que perguntou se a enxaqueca, ou seja, as crises de dores de cabeça, pode ter alguma relação com zumbido, né? Sabe me dizer isso? Tá. Assim, como eu tinha falado antes, ele pode fazer parte, então, o zumbido pode ser uma manifestação de aura, né? Então, a aura, como eu expliquei, é um outro tipo de sintoma que não a dor, que pode acompanhar o início da dor ou vir antes da dor. E ele pode se manifestar como sintoma auditivo, como, por exemplo, um zumbido, né? Então, pode ter relação. Quem tem aura nem sempre vai ter as crises com a aura, pode ter crise sem a aura. E, às vezes, isso é muito importante falar. Quem tem enxaqueca com aura pode ter, às vezes, só a aura sem a dor. Então, isso é bastante importante também a gente comentar. Uma coisa que eu acho legal falar sobre zumbido. DTM, qual que é o papel da disfunção temporomandibular, né? A DTM na dor, tá?
O zumbido, por a nossa DTM, a articulação está muito próxima do ouvido, às vezes o zumbido é um diagnóstico diferencial de DTM, tá? De disfunção temporomandibular. Só que a gente tem dois tipos de DTM, tem a DTM articular e a muscular, tá? Que é aquela caracterizada, tu palpa uma masseter, que é esses músculos aqui do rosto, e tu vê que tem trigger points, tem músculos ali contraturados e que geram dor. A DTM articular, por disfunção da articulação, não gera dor, tá? Não gera enxaqueca. E é comum a gente pegar no consultório o paciente, eu tenho um bruxismo, tô com desgaste na articulação e a minha dor vem daí. Não vem. A única coisa que explica é que o paciente, por ser enxaquecoso, ele já é um cérebro hipersensível, né? E é muito mais fácil por ter dor nessa região, que também é trigeminal de inervação, e isso ser o gatilho para enxaqueca, mas não a enxaqueca gerar a disfunção temporomandibular, né? Isso não existe. Então, zumbido tem que olhar principalmente, ver se não é um paciente que tem bruxismo, porque daí ele tem outro fator associado da enxaqueca, né? Que não é só a enxaqueca em si. Às vezes tem que fazer bloqueio anestésico nesses pontos gatilhos para melhorar o tratamento. Perfeito. Aproveitando essa questão de localização da dor, a Denise perguntou ali pra gente, dor no fundo de olho pode ser enxaqueca, né? A gente viu que existe um padrão típico, mas às vezes ela pode se localizar lá no fundo do olho, né? Sim, pode, mas geralmente tem que fechar os outros critérios, né? Então, geralmente a dor, ela costuma ser unilateral, né? Então, costuma ser só de um lado, mas aí precisa ter os outros critérios fechados, mas pode se localizar no fundo do olho, sim. Uma coisa Vou que tem que perguntar agora. olhar... Não, só eu ia Pode falar. falar. Eu ia perguntar se tem que investigar da parte oftalmológica em alguma coisa. Isso, uma dor no retroocular, no fundo do olho, pode ser uma neurite óptica, né? Que é uma inflamação do nervo óptico, é outro problema de saúde, é outra doença. E lembrar que alteração visual não gera enxaqueca, tá? Muita gente diz também, é porque meu óculos estava gasto e faltava eu ir no oftalmologista para arrumar e parar a dor. Não. Então, alteração visual, refração, ou né, alterações refrativas, miopia, presbiacusia, não gera enxaqueca. Não é o suficiente, tá? Eles não são estímulos. O que acontece é que é mais um estímulo somado num paciente que já é enxaquecoso, né? Então, que já tem essa predisposição toda alterada, periférica de desencadeamento de dor. Então, todo estímulo nociceptivo aferente, todo aquele estímulo que sobe até o cérebro da periferia, é um estímulo para gerador num paciente com enxaqueca que tem um cérebro disfuncional, né? O cérebro percebe a dor completamente de forma errada. Mas então é isso que é importante. A alteração visual não dá dor de cabeça. Perfeito. Para a gente concluir, então, a gente já está chegando no final do nosso tempo aqui. Existe um tipo de dor de cabeça por tomar muito remédio, né? Isso eu já ouvi falar muito. As pessoas que se automedicam em casa, elas podem ficar com uma dor de cabeça crônica por causa disso? E como é que a gente resolve isso? Então, é o que a gente chama de abuso de analgésicos, né? Quem começa com um quadro de enxaqueca e acaba usando muito analgésico de forma desregrada, digamos, principalmente anti-inflamatórios, acaba tendo o que a gente chama de dor de cabeça de rebote ou de abuso de analgésico. E pode contribuir para a cronificação da enxaqueca. E isso é um grande problema porque é difícil do paciente entender que para ele melhorar da dor, ele precisa reduzir a quantidade de medicação para a dor. Então, porque quanto mais analgésicos que ele usa, a questão do abuso de analgésicos, vai virando uma bola de neve. Então, ele toma o analgésico, no momento ele pode ter um alívio da dor, mas depois ela faz um rebote e volta pior, né? Então, para a gente conseguir tratar isso, a gente precisa tirar essas medicações, fazer todo um tratamento específico para depois estar colocando as medicações específicas, né, ideais. Não, perfeito, acho que é isso aí mesmo. A gente está chegando no final do nosso tempo, daqui a pouco vai cair a nossa live. Eu gostaria de agradecer vocês, ambas as doutoras, doutora Paula, doutora Cássia, e em especial a clínica, né, Neurolife aí de Caxias, e dizer que eu acho que a live foi muito interessante, né, para esclarecimento da população, principalmente, e eu não tenho dúvidas que agora vocês vão ter mais pacientes, né, em virtude de tudo isso. A gente agradece a oportunidade. Como eu falei no início, quando a gente se apresentou, é uma doença neurológica que vem ganhando cada vez mais espaço em termos de investigação de novos medicamentos, né?
Eu esqueci de falar que tá para chegar um novo medicamento de fase aguda, né? A gente falava antigamente só no... Quem é enxaquecoso ouve muito falar nos MARs, né? Nos triptanos. Então, para o ano que vem, a gente teve uma expectativa do lasmiditan, que é um novo medicamento também para bloqueio de fase aguda. E eu acho que o que é mais importante, o recado, é que a gente não tem que se acostumar com a dor, tá? Paciente com dor de cabeça não é normal, a gente não tem que se acostumar, existem alternativas sim, né? Não é bom viver com dor de cabeça, quem tem dor de cabeça sabe disso. E eu acho que o acompanhamento multidisciplinar, esse papel que a gente tem como colegas e clínicas de estar fazendo a disseminação da informação é fundamental, né? Porque a gente tem que sempre pensar no bem-estar do paciente, né? Isso Com aí. certeza. O recado maior, assim, antes da live é não deixar chegar numa situação extrema para procurar ajuda, para procurar um diagnóstico adequado. E a gente também agradece a oportunidade de estar aqui falando. Tá certo, muito obrigado. Espero que possamos fazer outras lives aí no futuro, abordando outros assuntos e que o pessoal continue nos acompanhando também. Tá certo? Muito obrigado, Paula. Muito obrigado, Cássia. Qualquer coisa a gente vai conversando, tá? Um abraço para vocês. Até mais. Então, pessoal, foi mais uma live que nós fizemos, dessa vez um assunto um pouco diferente. Falamos especificamente de uma doença, né, neurológica, que é a enxaqueca. Eu, como neurocirurgião, gostaria de falar um pouco mais da minha área também, mas eu acho que existem coisas mais importantes nesse momento. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem sugestões, eu me coloco à disposição, tanto no meu perfil pessoal do Instagram, que é @roesker, ou no perfil da clínica, @clínica neural. Vocês também podem acessar o meu site, que é www.clinicaneural.com.br. Para os interessados em rever a live mais tarde, ela fica disponível no perfil do Instagram por 24 horas e depois eu também posto no YouTube, no link da nossa clínica, certo? E aí vocês podem ver, podem passar para outros familiares, enfim. Gostaria de agradecer a todos a presença, foi muito importante, muito legal. Espero que vocês tenham gostado e sigam nos acompanhando, tá bom? Um grande abraço e uma boa noite para todos vocês, certo? Até mais, até a próxima.